A vedação constitucional de acumulação de cargos, empregos e funções remuneradas, ela decorre de uma previsão constitucional estabelecida lá na Constituição Federal, no artigo 37, que dispõe que é vedada a acumulação remunerada. Olha lá, remunerada de cargos públicos. Essa é a regra, tá? E essa regra é extensível também para os empregos públicos e para as funções, tá? Se a pessoa for acumular, por exemplo, um cargo público com um cargo público honorífico, como lá, embaixador da boa vontade, que não tem direito a nenhuma remuneração, não há problema algum, porque a vedação constitucional é da acumulação remunerada, isso é paga de cargo público, tá? Essa é a regra. Ainda que tenha compatibilidade de horário, ainda que tenha compatibilidade de horário. Mas existem algumas hipóteses excepcionais e, portanto, por serem excepcionais, devem ser interpretadas de forma restritiva. Existem algumas hipóteses excepcionais que somente serão possíveis se houver compatibilidade de horários e respeitar o teto máximo de remuneração ou de subsídio no serviço público, que é justamente o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, tá? Então, os artigos 37, inciso XVI, XVI e XI da Constituição Federal, isso é, inciso 16, 17 e 11 da Constituição Federal, estabelecem justamente essas ressalvas que eu falei, a regra e as ressalvas que eu falei para vocês. Bom, e quais são essas exceções que somente serão possíveis se houver duas condições? Primeira, compatibilidade de horários e segunda, observância do teto remuneratório constitucional. 2 cargos de professor. Um cargo de professor e outro técnico ou científico. 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. São 3 cargos de professor? Não, são 2 cargos de professor. Cargo de professor e técnico ou científico. O que quer dizer isso? Um de professor e outro técnico ou científico. 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, desde que a profissão da saúde seja devidamente regulamentada? São 2, não é 3 nem 4. Então veja que são exceções e, portanto, por serem exceções, devem ser interpretadas de maneira restrita, tá? Bom, essas exceções, como eu disse a vocês, somente serão exceções possíveis, se houver compatibilidade de horários e se observe o limite do teto remuneratório constitucional, ok? Bom, o que é um cargo técnico ou científico? É um cargo que exige uma formação especializada, como pesquisador, cientista, etc. Não é o nome do cargo que vai dizer que ele é técnico ou científico. Então, por exemplo, técnico judiciário não é um cargo técnico. O que é o cargo técnico é aquele que exige um conhecimento técnico ou uma formação científica. O que é cargo, emprego privativo profissional de saúde com profissão regulamentada? Quer dizer, que é aquele profissional de saúde que tem uma profissão regulamentada, como, por exemplo, médico, enfermeiro, etc. Tá? Antigamente, antes das alterações constitucionais, falava-se de médico. Agora deixou claro que é 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde. Tá? Aqui o inciso 17 estabelece que essa proibição se estende lá para empregos, funções e abrange tanto autarquias quanto fundações, empresas estatais, isso é, administração direta e administração indireta. Nós poderíamos entender, por ser uma interpretação restrita, que a pessoa pode acumular 2 cargos de professor. Ela é professora
numa universidade federal e numa universidade estadual. Numa universidade federal e numa instituição de ensino estadual. Ok. Mas a pessoa não poderia, por exemplo, ter um cargo de professor, um cargo público de professor e um emprego público de professor. Se a gente interpretar, porque fala 2 cargos, não fala 2 cargos, ou 2 empregos, ou cargo-emprego. Então, se a gente fosse interpretar de maneira muito mais restrita, nós admitiríamos a possibilidade de exceção apenas no que diz respeito a 2 cargos. Só que a jurisprudência entende o quê? Que não precisamos chegar a esse ponto. Se da mesma maneira que a pessoa pode acumular 2 cargos de professor, nada impede que ela acumule um cargo público de professor e um emprego público de professor, sem problema algum. Por exemplo, ela é professora de uma universidade federal, estatutária, e naquele período lá, admitido pela emenda 19, antes da liminar do Supremo, um emprego público de professor em um município. Tá? Então, quando fala cargo aqui, como ela é extensivo para emprego, também vamos admitir exceção em sendo 2 empregos ou um cargo-emprego, por exemplo. Tá? Emprego público. Ok? Bom, vamos lá então. Esse slide aqui, nós estamos falando de outras hipóteses de vedação de acumulação de cargo previsto na Constituição, mas que não tem a ver com o nosso direito administrativo, né? A primeira situação, que é o artigo 38, fala lá dos mandatos eletivos, vereadores, governadores, prefeito, deputado, senador, etc. Isso vocês devem ter aprendido em direito constitucional. O artigo 95 e o artigo 128 falam lá do que diz respeito com a vedação de acumulação de cargos no âmbito da magistratura e no âmbito do Ministério Público. E o artigo 142 diz respeito lá aos militares, ok? Apenas aí para ilustrar a vocês.